Olá, amigos, excelente noite, excelente dia, excelente tarde para vocês que estão nos assistindo. Estamos de volta aqui com o Fato Econômico, a economia além da conjuntura. E hoje, sexta-feira, dia 21 de março de 2025, estamos aqui de volta com a presença especial de um convidado, o Otávio Lisotti, né? E já de imediato vou passar para vocês aqui, para o André, a palavra para ele apresentar o nosso convidado e falar um pouquinho sobre o tema que a gente vai tratar hoje aí, tá? Boa noite, André! Boa noite, Lucas. Boa noite, Moisés. Boa noite, Otávio. Boa noite, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com mais um programa nosso, Fato Econômico, a Economia e a Conjuntura, e poder estar falando com o Otávio Augusto Lisotti e falando sobre escola austríaca. O Otávio é um estudioso na temática da escola austríaca, mesmo que ela seja um pensamento. Alguns dizem que nem pensamento econômico né? Mas é uma teoria interessante, é um pensamento econômico interessante da gente tentar buscar inserir as economias dentro dessa teoria e ver como é que ela se enquadraria se, por exemplo, um Brasil, né, enquadrasse uma teoria dessa. Como ele seria? Né? A escola austríaca tem como corrente um pensamento econômico que surgiu ali no finalzinho do século XIX, né? Ela tem como característica principal dar uma ênfase na ação individual e no subjetivismo econômico e busca sempre tentar entender a defesa do livre mercado. Né? A classificação da escola, alguns dizem que ela é considerada como escola de pensamento, outros dizem que não. Né? Ela é uma corrente heterodoxa dentro da economia, né? Ela difere um pouco dessa abordagem do mainstream tradicional que a gente estuda na teoria econômica, como a escola clássica, neoclássica, ou teoria keynesiana, e ela tem um pensamento que se alinha mais para a ideia do libertarismo econômico, o liberalismo clássico, né? Que é defender uma ideia de intervenção mínima do Estado dentro da economia. E os principais pensadores, que são os mais conhecidos assim da escola, é o Hayek, o Mises, o Rothbard e o Bauer. Né? Mas o fundador da escola e o que desenvolveu a teoria do valor subjetivo é o Karl Menger, ali do período 1840 a 1921. Né? Otávio, então, assim, já falando bastante, chega de falar, vamos te ouvir um pouco aí sobre a escola austríaca, sobre o que te interessou, por que ela te interessa, né? O que ela chama a atenção. O microfone é teu para você dar um pouco de aula aí sobre a escola austríaca. Boa noite a todos, boa noite, Lucas e André, boa noite aos ouvintes. Eu gostaria primeiramente de agradecer essa oportunidade de falar um pouco sobre a escola austríaca, né? E dizer que é um prazer estar aqui com vocês e é um prazer falar um pouco sobre a escola. Eu queria primeiro dar uma contextualizada de como ela surgiu, né, com o Karl Menger no final do século XIX. O Karl Menger, ele sempre foi um grande estudioso da economia política, na época, como era chamado o estudo da economia, e ele ia de encontro com as ideias do historicismo alemão, né? Porque era a escola de economia que era bastante presente na Alemanha, né, no final do século XIX, e o Karl Menger, dentro da escola austríaca, ele é conhecido por duas cisões fundamentais com esse tipo de pensamento. Primeiramente, né, a mais conhecida, ele faz parte dos marginalistas, como o Jevon e o Walras, né, que eles vão tirar o valor do valor trabalho e de coisas mais, digamos assim, físicas, e vão transformar, né, no conceito de valor abordado na economia num valor utilidade, certo? Tanto que, posteriormente, né, a gente tem a cunhagem do termo utilidade marginal por um dos alunos do Karl Menger, né, que é o Friedrich von Weiser. E outra cisão que é muito importante também, tão importante quanto a essa cisão, né, presente no marginalismo, é com relação ao método das ciências sociais, a qual o Menger ele é conhecido dentro da escola austríaca por escrever sobre, que é uma cisão do método historicista alemão, que ele era muito fundamentado no método indutivo, certo? No conhecimento de um contexto econômico, histórico do país que estava sendo estudado, a economia, e como, né, a influência histórica influenciaria no processo de desenvolvimento econômico do país. O que o Menger faz, ele vai até o cerne do que é a economia, dos conceitos de valores,
e ele vai encontrar dentro do indivíduo, né? Tanto que é uma metodologia individualista, né? Uma metodologia dedutiva, porque ele encontra através da lógica de certos postulados, como a própria existência das necessidades humanas, né? Ele encontra nesses postulados a capacidade de entender a realidade econômica de uma maneira, digamos assim, fundamentalista. Ou seja, ele traz dentro do conceito da sua economia política, do livro, a ideia de que a ciência econômica, né, posteriormente ciência econômica, ela vai poder ser descrita através da ação humana, e não de um contexto geral de um grupo de indivíduos, certo? Isso posteriormente vai influenciar o Mises, que ele vai passar a estudar o campo de estudo da ação humana, que é a praxeologia, né? E depois também, eu estou dando uma introdução só ao tema, né? Ok. Provavelmente o mais célebre aluno do Mises é o Hayek, tanto que o Hayek ele é vencedor do Prêmio Nobel de Economia. E, querendo ou não, nos últimos tempos para cá, a gente tem um certo reviver desse ideal individualista dentro da própria macroeconomia moderna, da ortodoxia. Por quê? Muito das expectativas racionais, né, de Robert Lucas e dos macroeconomistas modernos tem no seu cerne a fundamentação microeconômica. E essa fundamentação microeconômica, digamos assim, pode ser uma evolução metodológica das questões que os austríacos no início abordavam, principalmente com relação à estrutura subjetiva do valor e da ação humana, sendo um dos proponentes da formação da estrutura econômica, certo? Ou seja, muitos beberam da escola austríaca até mesmo sem saber, porque toda essa questão relacionada à escola marginalista e a questão de valor e a utilidade necessariamente tem um pezinho dos austríacos, mesmo que eles não estejam no mainstream e sejam considerados uma escola econômica heterodoxa. O Otávio, eu estava dando uma pesquisada aqui rápida, também eu olhei um pouquinho antes da gente entrar a respeito da escola austríaca, e como a gente vinha falando, de fato, a escola austríaca ela é muito mais voltada para um liberalismo econômico, né? Ela é voltada para, até me remete à mão invisível do Adam Smith, né? Que o mercado se autorregula, né? Que era o que ele pregava. E também um intervencionismo mínimo. No Brasil, hoje, a gente sabe que a realidade não é essa, né? Então, o que eu gostaria de perguntar para ti, se dentro da realidade do Brasil hoje, você acha que se a gente começasse a tomar um rumo um pouco mais voltado para esse liberalismo, seria positivo do ponto de vista de crescimento econômico e pensando também no lado do consumidor, que a gente tem hoje uma realidade no Brasil, querendo ou não, que o consumidor ele não tem um poder aquisitivo muito grande, né? O que você acredita? Eu acho que um exemplo que a gente pode tomar, que não é um exemplo de curto prazo, né? Claro, todas as mudanças estruturais na economia, elas demandam décadas para funcionar, mas é um exemplo até certo ponto positivo que a gente vem tendo ultimamente, é o exemplo da Argentina, com o Milei. O Milei, ele é autodeclarado libertário, né? Ele bebe muito da fonte da escola austríaca, ele é muito influenciado por Mises, até certo ponto do Rothbard, do Hoppe também, que é um filósofo libertário. E todo o processo, né, de reestruturação, ele demandaria um certo tempo. O grande problema do Brasil que eu vejo para a aplicação dessas ideias é um problema cultural, na questão de poupança, na questão de estrutura de capital mesmo. Porque o Brasil ele tem um problema sério com relação a essa questão cultural de poupança e, por exemplo... Finanças de um modo geral, né? Finanças de um modo geral. A gente tem um problema muito grande que é o Tigrinho, por exemplo. Né? O Tigrinho ele toma mais dinheiro do brasileiro do que a própria Bolsa. Então, esse seria um problema. Mas, dentro de um processo de longo prazo, a gente encontra, assim, dentro desse processo de liberalização da economia, diversos mecanismos que permitem com que a gente consiga entender um crescimento econômico, certo? E é um crescimento econômico, assim, que não é livre, digamos assim, de desenvolvimento. Por quê? Quando tu
diminui a influência do Estado da economia, acaba que tu a torna mais eficiente. Por quê? Aqui a gente pode citar fortemente o Hayek, inclusive é o motivo dele ter ganhado o prêmio Nobel, que é a forma com que ele estuda a estrutura da informação da economia, certo? A informação da economia está descentralizada. As pessoas, através da valoração, que a gente puxa a questão do valor, do Menger, né, através da valoração, né, que elas dão aos seus bens e a utilidade que esses bens podem prover, elas têm a informação necessária para agir economicamente, né, para a ação humana. Sendo assim, conforme a gente vai, mesmo que gradativamente, diminuindo as coisas e as situações que fazem com que essa informação ela seja atrapalhada, digamos assim, a gente consegue ter uma evolução no processo econômico dentro do país e assim a gente passa a ter no médio e longo prazo, necessariamente através dessas características, né, através de uma dedução lógica, uma facilitação do processo econômico e que, consequentemente, pode nos levar a ter um crescimento econômico muito interessante, né? A própria FMI já vem sendo muito otimista com o crescimento econômico argentino, e isso que faz pouco tempo que foram implementadas as medidas. Claro que no início a gente vai ter um certo retrocesso econômico, porque você precisa fazer a reestruturação toda Arrumar a casa, né? Arrumar a casa, estrutura de capital, controlar a dívida, diminuir a emissão da moeda para conter a inflação. São processos que, querendo ou não, são politicamente muito difíceis. E no Brasil, geralmente, o politicamente difícil é muito difícil de ser implementado, né? A gente tem, por exemplo, um estudo do MBL com relação à influência do centrão, né, na economia e nas emendas parlamentares. Muito do problema que a gente tem de processo político está justamente, né, na estrutura a qual a política brasileira é montada, certo? Essa questão da Câmara de Deputados, até em nível municipal, tudo sempre feito em cima de um populismo descarado e direto, e aqui entra novamente a questão cultural no Brasil, que Sim. Eu acredito que a gente só vai conseguir ter uma mudança nessa estrutura econômica, um crescimento econômico realmente pujante, quando a gente tiver dentro da população uma mudança dessa ideia de que o populismo e o rápido é o caminho para a prosperidade. Né? Porque sabemos que é o contrário, né? O investimento ele depende da poupança. E poupar é abster-se do atual para ter no futuro. Então, enquanto a gente não tiver essa mudança cultural, infelizmente, é muito difícil o Brasil ter... E convenhamos... Desculpa te interromper, mas enfim, convenhamos que as gerações que estão vindo agora, né, a gente não pode esperar que eles mudem essa visão, até porque o que a gente tem de exemplo prático hoje é o imediatismo, né? O pessoal um pouco mais jovem hoje, eles não querem saber de poupar para conseguir alcançar algo no futuro, eles querem agora, de agora para hoje, eles querem arrumar um emprego hoje, já querem estar num cargo de gerência sem conhecimento nenhum, sem nada, querem chegar numa empresa ganhando 5, 10 mil por mês, né? E se não tá bom para mim aqui, eu saio e vou para outra empresa, e não existe mais aquela consciência de vamos construir algo, né? Então, é um caso bem preocupante do ponto de vista cultural, que a gente citou, né? Falando um pouquinho da Argentina, que a gente comentasse antes, a gente teve aí algumas notícias que saíram, foi no mês passado, salvo engano, a gente até comentou um pouquinho no Fato Econômico, né, André? Que o peso argentino ele foi a moeda que mais valorizou nos últimos meses, e em contrapartida, o real foi a pior moeda que teve o pior desempenho, né, em função de toda a questão do câmbio, do dólar, enfim, que houve aqueles estouros ali no final do ano. E falando um pouquinho sobre essa questão de organização que tu comentou também, é como qualquer empresa também, né, a gente trabalha um pouquinho com consultoria, né, organizacional. A gente sempre fala para o pessoal, bom, tu tá nessa situação hoje porque vem uma desordem de anos, né? Então, no momento que a gente for mexer nisso, vai ficar muito pior do que estava. Só que são alguns dias, né, 1, 2 meses de desordem para que tudo entre na ordem novamente, né? A gente tem a organização, passa por uma desordem inicial para que depois venha o crescimento exponencial, né? Eu acho que a gente consegue relacionar um pouquinho disso com a política econômica também e a organização no país, né?
Com certeza, né? A gestão pública, ela não difere tanto da gestão privada, ó, por óbvio, porque, na verdade, tu tem receita, tu tem despesas, e tu tem Pelo que menos alocar... não deveria, né? Não, não deveria, mas dentro de um conceito, né? O problema é que a gente tem uma subversão muito grande do processo do Estado, numa questão até de dívida exorbitante, de corrupção, e uma das questões que os libertários, agora falando um pouco mais de movimento político, batem na tecla de forma muito forte, é justamente essa questão da deturpação dos processos econômicos dentro da gestão do Estado. Por quê? Uma das ideias centrais que o Mises defende é com relação ao cálculo econômico, certo? O cálculo econômico é justamente a maneira com que os indivíduos, um grupo de indivíduos, por consequência, realizam seus cálculos, né? Porque, na verdade, isso são coisas imediatas, né? Com relação ao seu valor e os bens, para chegar num resultado de qual seria a melhor maneira que eles acham viável, porque isso é uma questão individual e subjetiva. Eu não posso olhar para o que tu tem de teu conhecimento, por exemplo, teu conhecimento econômico, os teus bens, tudo que tu já passou. Eu não posso olhar a tua decisão, né? Claro que existe a crítica à decisão, mas eu não posso dizer que a decisão que tu tomou ela não pode chegar nunca ao teu fim, né? Ao fim que tu escolheu, ao que tu quer que aconteça, né? Tendo isso em vista, o cálculo econômico dentro do Estado, sendo que dificulta muito a questão de precificação, porque como não existem concorrências, né? Dentro de um Estado, por exemplo, o Brasil não tem concorrente em outro Estado brasileiro. Se torna muito complicado essa questão de gestão para a economia, né, para gestão pública eficiente mesmo, porque acaba que tu não tem os estímulos que uma empresa privada tem de se manter no mercado, de gerar lucro, de ser eficiente, fazer um bom trabalho. Isso a gente pode ver porque muito não, eu duvido que tenha algum serviço público que é realmente bom e é realmente melhor que um serviço privado análogo. Eu acho que não deve existir no Brasil um serviço público que seja melhor. Por mais que o serviço privado, por óbvio, ele tenha diversos problemas em alguns casos. Por exemplo, aqui em Passo Fundo, né, a gente tem o problema de distribuição de água, certo? Claro que não seria um livre mercado pleno, até porque é uma concessão, né, e existe uma infraestrutura única, porque a Corsan não tem concorrência, né? Então, claro que existem problemas dentro do livre mercado, mas o grande problema da eficiência ele é muito pior no mercado público do que no mercado privado. E isso a gente vê nessa analogia, né, através dos governos e da gestão privada. O governo ele é muito menos eficiente em alocar os recursos do que uma empresa privada. E por isso que... Opa, desculpa. Não, eu ia só comentar que, na verdade, quando a estrutura organizacional, quanto maior ela maior é a burocracia e menor é a possibilidade de você ter um controle, uma certa assertividade no que você definiu, né? Quando você tem uma estrutura um pouco mais enxuta, exemplo, a gente tem lá 2 níveis. O de cima vai falar para o de baixo e o de baixo que vai executar, ponto. Né? Uma estrutura de governo, você tem quantas camadas até chegar na pessoa que realmente vai executar? Né? Posso intervir aí? Claro. Otávio, assim, ó, eu tenho 2 perguntas para você, tá? A primeira, eu fiz uma pesquisa básica, mas bem básica, assim, no Google Acadêmico, né? Tentando achar o Brasil poderia empregar a escola austríaca, né? E aí eu tentei achar algum trabalho acadêmico, alguma monografia, alguma dissertação de mestrado, tese de doutorado, assim por diante. Aí achei 2 artigos, tá? Que tentavam usar assim, como que eu posso empregar a escola austríaca numa economia como a do Brasil, tá? E aí ela vinha assim, ela dizia basicamente assim, que a escola austríaca seria um desafio muito grande, mas não impossível de ser empregado na economia brasileira. Por quê? Porque o Brasil tem uma tendência grande
a ter uma grande intervenção estatal dentro da economia brasileira. Tá? E esses 2 artigos que eu achei diziam assim, quais são os desafios para o Brasil aplicar, né, um pensamento de escola austríaca no Brasil. Né? O primeiro desafio seria: o Estado é grande e a burocracia é excessiva. Né? Os 2 artigos batem um pouco nesse ponto. Né? O segundo ponto que os 2 artigos batem, assim, que eu fiz uma pesquisa específica a isso, né? É a questão da política monetária e a ação do Banco Central. Né? A terceira é a questão do assistencialismo e do populismo, e a quarta é a questão de reforma estrutural. Né? E aí, nos 2 artigos, que, por coincidência, eles fazem um paralelo, como é que poderia ser aplicado o pensamento austríaco, 100% do pensamento austríaco no Brasil, a gente teria que pensar, primeiro, na questão da desburocratização e redução do tamanho do Estado. A gente teria que pensar numa reforma tributária um pouco mais liberal daquela que a gente tem, inclusive dessa nova proposta de reforma tributária. A gente teria que pensar numa disciplina fiscal, pensando no governo atual, né, para controlar os gastos do governo e evitar uma inflação e evitar crise. E a gente precisaria ter maior liberdade econômica. A gente sabe que o Brasil participa a nível de comércio internacional com menos de 1%, varia de 0,9% até 1,1%, 1,2% de participação do Brasil na economia internacional. Queria que tu falasse um pouco isso para depois eu te fazer a segunda pergunta. Tu concorda com esses 2 artigos que fazem esse paralelo assim? Concordo, na verdade. Não acredito que seja quase impossível. Acho que é um desafio muito difícil. E eu acho que a maneira a qual, né, poderia ser implantado seria parecida com a da Argentina, com um choque de realidade muito grande. Né? Um choque de realidade, eu digo, uma crise econômica causada pelo governo muito grande, que foi o que aconteceu lá, né? E eu ia dizer, não estamos longe disso no Brasil, desculpa te interromper de novo. Não, o Milei ele só foi eleito porque a Argentina estava destruída economicamente. Tem décadas, e ele era justamente de governo destruidor, né? O peronismo argentino, de longa data, vem destruindo a Argentina, tanto que no século XIX, no século XVIII, século XIX, até a metade do século XX, mais ou menos, antes de começar, de fato, o peronismo na Argentina, muito se dizia que a Argentina era provavelmente a maior potência da América do Sul. E, bom, a gente sabe que o peronismo destruiu a Argentina, a gente sabe que o Brasil, o governo vem cortando a asa da economia brasileira, não é de agora, é desde sempre, praticamente, desde o início da República. A gente tem uma pressão, digamos assim, a gente sempre teve uma aristocracia, né, que comandava o governo aos seus interesses. A gente sempre teve. A República do Café com Leite, por exemplo, foi uma dessas questões. Os coronéis do Nordeste, o próprio Vargas, sempre aos seus próprios interesses e não necessariamente de uma maneira eficiente para a economia. Eu acho que a maneira mais fácil, digamos assim, de ser implementada é justamente nesse choque de realidade. Infelizmente, porque, querendo ou não, a Argentina precisou de uma mudança cultural para que o Milei fosse eleito. Porque não é de uma hora para outra, assim, na questão cultural, sem um choque muito grande, que tu sai de um governo de uma social-democracia bastante intervencionista para um governo de extremo liberalismo econômico, que é o caso do Milei. Claro que depois disso, por exemplo, viriam desafios gigantescos de reestruturação da burocracia, um aspecto que eu acho que é muito relevante a gente conversar sobre quando a gente trata disso é a própria Constituição de 88, que é uma Constituição que é extremamente intervencionista e é uma Constituição que dificulta muito a ação do próprio governo na eficiência da alocação de recursos, porque ela gera travas, né, de alocação de arrecadação. Então, eu acho que, infelizmente, a mudança vai vir num choque muito grande. Eu não acredito que a gente esteja muito longe por causa do processo que a gente vem tendo nos últimos anos,
né? A gente está voltando a ter um nível de inflação preocupante, e é um nível de inflação que ele é maquiado, né? Porque, bom, ninguém vai no mercado e vai dizer que a inflação nos últimos 12 meses é 4,5% apenas, né? É só olhar o preço da cesta de alguns produtos, a gente pode ver que o problema é muito mais embaixo. A dominância fiscal que a gente vem tendo ultimamente, com a incapacidade do Banco Central, e mesmo subindo os juros do nível da Dilma, porque a gente está com os 14,25 na época da Dilma, não está conseguindo barrar o crescimento da destruição da economia que o governo vem fazendo. E claro, né, que a gente não pode botar a culpa só no governo. Muito dos processos que a gente tem de desestruturação são anteriores até o PT. Então, eu acho que é uma coisa assim que não é impossível, mas a dor a ser sentida para a estruturação é tão grande, se não pior, que a da Argentina. A gente tem aquela mesma relação entre a dor da disciplina e a dor da correção, né? Exatamente. Então, corporalmente, fisicamente falando, eu acho que isso é algo que, como você disse, não é impossível, mas vai ser muito difícil de acontecer, e eu acredito que isso ainda, levando em consideração a estrutura do governo mesmo, né? De Congresso, de Senado, de presidência, de partidos, de extremismo, as pessoas hoje, elas são muito, no Brasil, culturalmente, são muito, ou eu sou de esquerda ou eu sou de direita, ou isso ou aquilo. Eu acredito que tem que existir um equilíbrio, um meio termo para tudo, né? Nenhum lado só está 100% certo e nem o outro está 100% certo, né? Falando aqui hoje, a gente teve claramente, inclusive o meu trabalho de conclusão de curso de economia, teve um modelo econométrico onde que a gente avaliava, né? Quais eram os fatores que influenciavam no grau de risco da economia brasileira, né? E um deles captava se um governo de esquerda, mais intervencionista, tinha efeito negativo sobre a redução, aliás, sobre o aumento do risco. E essa variável, ela deu positiva, ela deu significativa. Então, claro, exemplo da economia brasileira com os dados brasileiros, né, que a gente teve lá do passado. Então, o que foi avaliado de 94 em diante nesse TCC, nesse estudo em específico, onde que a gente tinha a consideração do governo do PT, né, Partido dos Trabalhadores, mais voltado para o esquerdismo, em contrapartida com o governo anterior, que era Fernando Henrique Cardoso e todo o trâmite que teve econômico, os resultados que tiveram no decorrer dos anos, né? Mas vamos lá, 2015, 2014, houve uma queda bem grande nos índices ali, né, de PIB, a economia também estava com inflação elevada, desemprego elevado, teve a questão das pedaladas fiscais, né, que, convenhamos, não está muito longe do que vem acontecendo hoje, né, porque o governo está simplesmente com a torneira das despesas aberta, né, e não tem água nenhuma entrando na caixa das receitas, né. Então, a gente está nessa situação, como tu comentou, a inflação, ela está naqueles números, de acordo com a cesta de produtos que é avaliada pelo IPCA, pode ser que esteja, mas a gente sabe que a realidade das pessoas que vão no supermercado não é a que está sendo expressa nos índices. E a taxa Selic está nos 14,25 de novo, com expectativa para superar esse patamar, né, no próxima reunião do Copom. A gente não sabe o que de fato vai acontecer, esperamos que algo aconteça para que melhore a economia, né? Mas ambas, aliás, a parte do Banco Central, eles estão fazendo. Agora, vamos ver o que o nosso governo vai tomar de decisões para tentar reverter esse cenário, né, André? Isso aí. Deixa eu fazer a segunda pergunta, Otávio. Vamos falar um pouco, já que a gente está vivendo um período inflacionário, né? Mesmo que alguns digam que um pouco de inflação não faz mal a ninguém, né? Não vou dizer quem é que disse isso, mas a gente tem o IPCA fugindo escapando cada vez mais ali do centro, a meta do Banco Central de 3%, né? 5,06, 5,43, né? Alguma coisa por volta disso daí, na vizinhança disso. E eu queria que tu falasse um pouco assim sobre essa relação da inflação e escala austríaca, né?
Tu diz ali num material teu ali, a escola austríaca na qual Menger foi fundador critica o excesso de intervenção estatal na economia. No Brasil, o governo tem um papel muito forte. Com essa visão, pode nos ajudar a entender a inflação e a política monetária atual. Queria que tu fizesse um paralelo sobre isso daí, sobre o Brasil, sobre a inflação, né? A escola austríaca. Conta para nós um pouquinho dessa história aí. Bom, um dos principais mecanismos que a escola austríaca trouxe dentro do arcabouço teórico é a teoria austríaca dos ciclos econômicos. O que acontece? Esse é um estudo, né, de um ciclo econômico através dessa visão mais libertária, mais voltada ao indivíduo, em que os austríacos estudam a forma com que o governo ele é um dos principais responsáveis o principal responsável pela criação dessas crises de boom e burst na economia, né? Um crescimento acelerado e exacerbado, maior do que o que seria o crescimento orgânico através de crédito barato, financiado pelo governo, com taxa de juros abaixo de um nível normal de mercado. Como, por exemplo, a gente pode dizer o que aconteceu na época da Dilma, né? Porque o que acontecia? Tinha Selic, mas o BNDES emprestava juros subsidiados. Então, não tinha bem o funcionamento da Selic como mecanismo de trava de inflação. E que isso, no fim do pico do ciclo e no início da queda, né, acarretam na quebra da economia. Por quê? Segundo os austríacos, né, essa injeção de crédito barato exacerbado por parte do governo, ela gera distorções no processo de formação econômica. Por quê? Os juros e o preço do dinheiro, né, eles são responsáveis também por atribuir o risco aos investimentos. Quando tu tem uma distorção muito grande na tua estrutura de juros, tu tem uma distorção muito grande na tua estrutura de riscos. E quando tu barateia o crédito a nível muito discrepante do mercado, acontece que tu corta certos riscos de investimentos que, numa situação normal, não seriam bons. E quando tu começa a ter um crescimento da quantidade de moeda por causa do crédito, né? Porque começa a ter muitos empréstimos, começa a ter uma diminuição, um aumento, enfim, do nível de crédito e do nível de dinheiro da economia, que não é acompanhado pela produção. Segundo os austríacos, essa pressão inflacionária faz com que os juros aumentem, certo? E o aumento de juros, querendo ou não, ele vai trazer à tona de volta todo o risco que foi negligenciado quando o governo impulsionou o crédito barato. Ou seja, para os austríacos, né, segundo a teoria austríaca dos ciclos econômicos, o principal responsável por essas grandes crises econômicas mais estridentes, assim, por exemplo, 1929, um pouco também da crise da década de 70, do óleo, a crise de 2008, crises antes até mesmo da fundação do Banco Central Americano, elas são muito... Quem tem a maior parcela de culpa é o governo, justamente porque é o governo que, muitas vezes, ele distorce os riscos do mercado. Sendo que, quando os riscos voltam à tona, a gente precisa fazer a liquidação desses investimentos que, em situação normal da economia, não teriam sido feitos, que são, segundo os austríacos, né, eles nomeiam esses investimentos mal investments. Então, a depressão, né, que muitas escolas de economia consideram o fim do mundo, por exemplo, keynesiano, na verdade ela não passa de um processo de reestruturação da economia com a liquidação desses investimentos ruins que foram feitos quando teve essa distorção nos riscos por parte do governo. E daí a gente entra no fim da resposta da pergunta. Qual que é a relação da inflação e do estudo da escola austríaca? É justamente essa, né? O governo, muitas vezes, ele é responsável pelo aumento da inflação, que é o que a gente está vendo hoje no Brasil. E é o que a gente viu na época da Dilma. Então, a gente consegue traçar esses paralelos. Inclusive, tem um TCC de uma economista, Nicole Haddad, que é muito bom, que fala justamente sobre o processo da crise econômica da Dilma sob a ótica da escola austríaca, que é um TCC que eu recomendo muito, que é muito interessante, que ela trabalha
desde o governo Lula 1 até o impeachment. Depois tu poderia colocar ali na chamadinha ali no vídeo no YouTube o nome do autor, tá? Uhum. Só para fazer um fechamento, tem mais uma pergunta. Né? Opa! Aí lembra de novo 2024, né? Política fiscal e gasto público. Né? Política fiscal ultra, mega expansionista, gasto público como se o dinheiro, o caixa não tivesse fim, né? E aí eu queria que tu fizesse uma relação assim básica, né, sobre o governo brasileiro e essa política de gasto alto e carga tributária elevada com os princípios de Menger, né? Como é que eles nos ajudam a avaliar os efeitos dessa política no crescimento econômico, no bem-estar da população? Bom, eu acredito que seja muito com relação a esses princípios do Menger de valoração dos bens, né? Quero falar. Quando a gente tem um governo intervencionista a esse extremo, a gente vai ter, claro, uma distorção, né, em todo o processo de valor que as pessoas atribuem aos bens. Por quê? Elas vão ter que abster de muitas particularidades e muitas necessidades por conta justamente da incapacidade de conseguir fazer economia no dia a dia, né? Por exemplo, a gente precisa, né? O governo aumenta a carga tributária porque ele não consegue financiamento suficiente para pagar as despesas. E se ele não consegue, ele precisa realizar muita dívida. Quando ele faz essa dívida e acaba distribuindo o dinheiro da dívida nos pagamentos e também acaba tirando da população, a gente vai ter essa questão novamente da interferência do governo em toda a estrutura da economia. Ou seja, o que a escola austríaca ela quer dizer é que quanto maior a interferência do governo de forma negativa, né? Claro que existem interferências positivas. Quanto maior a interferência do governo de forma negativa, maior vai ser a distorção da economia e maior vai ser, digamos assim, o monstro que vai ser criado para quando a crise econômica vier e a correção econômica de todos esses investimentos ruins que foram feitos por conta justamente dessa interferência do governo com relação ao risco, aos juros, à formação de estrutura de capital, eles forem realizados, o tombo é maior. Isso é 2027, então. Olha, eu não vou saber dizer, mas se continuar assim, eu digo que, se continuar assim, o caminho é curto. Continuar assim, o caminho é curto, porque isso é insustentável. Mesmo com a reforma tributária, a gente já passou do ponto ótimo de arrecadação da curva de Laffer. Quanto mais aumenta a carga tributária, menos aumenta a arrecadação proporcionalmente, né? Claro que pode aumentar em questões nominais, mas nunca é descontado. Esses números nunca são descontados na inflação, nunca é comparado com períodos anteriores. São todas essas situações que tentam mascarar a real situação da economia brasileira, né? Que logo cedo ou não vai precisar passar por um processo de reestruturação. A gente consegue ver isso até nessa questão, voltando para a questão cultural, a preferência temporal, né, é uma questão muito importante para os austríacos. O que é a preferência temporal? A preferência temporal é a escolha do indivíduo de utilizar esses bens e realizar suas necessidades agora ou depois, certo? Os austríacos eles dizem que isso é fundamental para a formação da poupança, né? E quando a gente tem uma diminuição da poupança, uma diminuição da preferência temporal, porque a diminuição da preferência temporal é a diminuição do escopo do tempo o qual tu vai conseguir realizar a poupança. Tu tem uma destruição da tua estrutura de capital, tu tem um processo de desindustrialização, tu tem um processo de retrocesso econômico, e é uma coisa que a gente consegue ver aqui. Porque, por exemplo, se a gente for comparar a Bolsa Brasileira, né, as maiores empresas do Brasil, em 2008 para cá, em dólar, se não está na mesma, está pior do que estava em 2008. E ajustado à inflação, a situação é pior ainda. Então, a gente, querendo ou não, nos números reais, a gente vem tendo um processo de retrocesso econômico.
E muito disso pode ser explicado por essas ideias da escola austríaca, do Karl Menger, do Hayek, principalmente do Hayek, o Mises também. E eu acho que é importante a gente estudar essas situações, porque um outro grande problema da cultura brasileira é que a gente tem memória curta. As coisas, os problemas, eles sempre voltam. Então, enquanto a gente não tiver um reviver da economia brasileira, um reviver da cultura brasileira com relação ao próprio empreendedorismo que a escola austríaca traz com o Kirchner, nós não vamos ter uma melhora na economia brasileira, infelizmente. Claro que, em termos nominais, a gente sempre vai crescer, porque o PIB tem gasto do governo embutido. Mas, em termos reais, a gente provavelmente vai ter um retrocesso econômico se continuar assim. Então... Essa tua fala me lembrou um trechinho do programa do William Vac, que eu assisti ontem, mas esse programa foi gravado, foi no dia da alta da Selic em mais um ponto percentual. E aí ele fez um paralelo exatamente com o período inflacionário agora, em 2024, com o período inflacionário de 2015, quando era Dilma, né? E aí mostrou assim, qual foi o efeito que para lá no período anterior da Dilma tivesse a queda dos juros, né? Foi exatamente o controle fiscal mais rígido por parte do governo Temer, que fez com que logo depois a taxa de juros caísse, né? E aí o paralelo com 24 é agora, o juros subiu de novo, mas o gasto fiscal está lá em cima. O que precisaria ser feito é aquilo que foi feito lá no Temer, um controle fiscal mais rígido, né, para você logo depois reduzir os juros. Isso é uma coisa que aparentemente parece inviável tanto para 25 quanto para 26. Né? Lucas, é contigo aí. Obrigado, Otávio. Opa, eu que agradeço. Na verdade, eu só estava fazendo algumas anotações aqui enquanto vocês falavam, né, e Otávio, quando você falou ali a respeito do pessoal que seria interessante, né, que todo mundo estudasse um pouco sobre isso, que entendesse como é que funciona a mecânica, digamos assim, né, esse giro da roda da economia, que, querendo ou não, a gente fala bastante, né, tu alterou uma variável na economia, ela vai interferir em todas as outras que giram em torno, né. E tem uma fala sobre especificamente essa parte de conhecimento, né, de estudar, que é uma questão cultural no Brasil hoje, que inclusive essa fala está escrita na Bíblia, né, que a citação é a seguinte: meus filhos padecem por falta de conhecimento. E realmente, se a gente for aplicar isso à questão educacional, né, do conhecimento de um modo geral, conhecimento das ciências, conhecimento da própria economia como um todo, conhecimento sobre finanças, quanto menos você sabe, pior é a tua situação, né? Então, como eu comentei antes ali a respeito dos extremos, né? Para você ter uma opinião de fato, você precisa conhecer os dois lados, né? Você precisa ponderar o que é plausível e o que não é, né? Então, tem muitas vertentes e muitas verdades que a escola austríaca traz, sim, eu concordo plenamente com algumas, e tem outras que não tanto, né? Mas a gente tem aquele meio termo que seria o ideal, né? De você juntar e de você fazer uma estrutura econômica com base na escola austríaca e mais na parte que não prejudique a população de uma certa forma, porque a gente sabe que se acontecer qualquer coisa, qualquer medida que não tenha um reflexo populista, digamos assim, no Brasil, não vai ser aceito. E não vai ser aceito pelo governo, não vai ser aceito pela população. Eu não vejo no Brasil acontecendo alguma coisa no sentido que está acontecendo na Argentina, né? Mas por quê? Porque o governo que está hoje não deixaria isso acontecer jamais, eu acredito, né? E eu acredito que da parte do liberalismo, nem o anterior, de direita, digamos assim, no Brasil hoje, não sei se de fato a gente conseguiria fazer isso, né? Mas a gente tem fé, né? Vamos acreditar. Tem que ser otimista, né? Vamos ser... mas, querendo ou não, estamos no mesmo barco. Estando Exato. no mesmo barco, que façam um bom trabalho. É melhor para todo mundo. Exatamente. Querendo ou não, o governo que está nos governando hoje é nosso presidente. Então, a gente tem que confiar e acreditar que em algum momento vai dar certo. Exatamente. André, Otávio, era isso por hoje? Tá, mas só um pontinho assim, eu estava dando uma beliscada no Infomoney agora de tarde e teve deixa eu pegar bem direitinho, teve
como é que é um... Deixa eu ver como é que é um evento, né, chamado Brasil Macroeconomic Stability, né, mudanças climáticas e progresso social. E o Marcos Leite, não sei se é assim que pronuncia, né, diz assim que não precisamos de choque radical no Brasil, diz membro do Banco Mundial sobre a questão fiscal brasileira, né? E logo depois veio um cara da Goldman Sachs que falou exatamente isso, que o problema 1, 2, 3 do Brasil é o problema fiscal. Então também tem aquelas coisas, né, de cada um fala uma coisa, cada um pensa uma coisa, e a gente fica, o povo que não entende economia fica meio perdidão, né? O que esses loucos da economia estão tentando falar, estão dizendo para onde é que a gente pode ir, né? Mas acho que é por isso aí. Né? Um pouco por falta de conhecimento, né, André? E um pouco também por causa da, digamos assim, o economês que a gente fala na economia, às vezes é fácil para a gente que entende da teoria, mas para o consumidor, para as pessoas que nunca tiveram contato com essa teoria, fica difícil de entender, né? Agora até me recordei de uma fala que foi citada como exemplo na época do Plano Real, né, para as pessoas entenderem o que ia acontecer com a transição de moedas, é que eles iam pegar um saco de batatas e a parte da batata que estivesse podre, eles iam cortar e usar só a parte boa, que isso seria o RV, que se tornaria o real, né? Isso era um dos exemplos que eles utilizavam lá na época para explicar para as pessoas que não entendiam sobre economia. Tá louco. Então é isso aí. Tá. Otávio e Lucas. Valeu, então, André. Valeu, Otávio. Valeu. Agradecemos aí a presença, espectadores e todo mundo que está nos ouvindo. Mais uma vez, Otávio, ficamos à disposição sua. Quando quiser comparecer de novo, está convidadíssimo. Eu que agradeço André? pelas oportunidades. Grande abraço. Abraço, Lucas, Moisés, Otávio. Prazer vê-lo mais uma vez, né? E aqui o programa está aberto para quando você quiser falar sobre a monografia, né? Que também versa sobre escola austríaca, que deve ser um tema bastante interessante para a gente falar um pouco mais, né? Até para as pessoas conhecerem, né? Que não tem só a velha e boa política keynesiana do vamos mudar, vamos mudar, vamos mudar, e fica para cobrar depois, né? Tem a escola austríaca também que serve para ter uma visão diferente de economia e de mundo, né? Isso aí. Grande abraço a todos, bom final de semana. Final de semana. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau.